Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mapa fascinante do nosso mundo interior. Um mapa que vem de uma sabedoria antiga, do Tânia. A ideia aqui é descobrir como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão, na verdade, totalmente conectados, seguindo um processo bem claro e definido. Alguém já parou para pensar nisso? Como é que uma coisinha pequena, uma faísca de pensamento, de repente se transforma numa emoção gigante que toma conta de tudo, como amor, medo ou alegria? É exatamente essa jornada que a gente vai mapear hoje. Então, o ponto de partida para entender esse mapa é uma ideia bem poderosa, a de que a alma humana não é um bloco único e misterioso. Pelo contrário, ela é um sistema complexo, super bem estruturado, e ela se manifesta através de 10 faculdades, 10 potências interiores. Exatamente, são 10 faculdades. É bom pensar nelas como se fossem os blocos de construção, sabe? Os tijolinhos que constroem toda a nossa experiência interna, desde aquele primeiro estalo de uma ideia até a emoção mais profunda que a gente sente. E olha que interessante, essas 10 faculdades se dividem em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem o intelecto, o Seychelles, que é a fonte, a origem, por isso são chamadas de as três mães. E do outro lado, as emoções, ou Midot, que são filhas diretas desse intelecto. Tá, mas como é que o intelecto dá origem às emoções? Para entender essa dinâmica, existe um guia, uma sigla, Shababê. Ela representa as três faculdades do intelecto que formam essa ponte do pensamento até o sentimento. Bora ver como isso funciona na prática. Então vamos lá. O ponto de partida de tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Na primeira fase desse processo intelectual, uma fase conhecida como Shoshma. Chokma é aquela inspiração que vem do nada, o famoso ahá. É como uma semente. A árvore inteira já está ali dentro, mas de um jeito super concentrado, meio escondido ainda. A ideia existe, mas ela ainda não foi analisada, nem totalmente compreendida, é só o potencial bruto. Essa descrição aqui é perfeita. É um lampejo intuitivo. Pensa num momento em que a solução para um problema complexo simplesmente aparece. A pessoa ainda não sabe como vai resolver, mas sabe que encontrou o caminho. Isso é Shokma em ação. E o mais legal é que o próprio nome da palavra já entrega o jogo. Chokmah pode ser lido como Koachma, que significa o potencial do que é. A ideia é tão nova, tão crua, que a única reação possível nesse estágio é a pergunta: Ma? Ou seja, o que é isto? Certo. Então a gente tem a centelha. Mas uma centelha sozinha não constrói nada, né? Ela precisa de mais. E é aí que a gente passa para a segunda fase para ver como essa semente começa a germinar. Bem-vindos à fase de Bina. Se Chokma foi o arquiteto tendo uma visão genial, Binah é o processo de sentar na prancheta e desenhar a planta baixa. É a faculdade que pega aquela ideia bruta e começa a construir uma estrutura lógica em volta dela, analisando, expandindo, dando forma. A grande função de Binah é essa: deduzir uma coisa a partir da outra. Ela vai puxando o fio da meada, sabe? Extraindo as conexões, os detalhes, as implicações, tudo aquilo que estava escondido de forma compacta lá no primeiro lampejo de Chokmah. Então, na prática, o que Binah faz? Ela dá amplitude para a ideia, explorando todas as suas aplicações. E também dá profundidade, tornando o conceito totalmente compreensível. É o trabalho de transformar aquele ahá num plano claro e bem definido. E agora a gente chega na terceira e última fase do processo intelectual. E olha, é aqui que a mágica acontece de verdade. Date é onde a compreensão se transforma em algo muito, mas muito mais profundo. Date é a ponte que finalmente conecta a mente ao coração. Não estamos mais falando de um conceito abstrato. É aqui que uma ideia se torna uma convicção pessoal, algo que não é apenas entendido, mas é sentido, é vivido de verdade. Para ter uma ideia da profundidade de Da'at, essa citação bíblica é impressionante. A palavra hebraica para conheceu aqui vem da mesma raiz de Da'at. Percebe? Não é um conhecimento de fatos, de informação. É um conhecimento que implica intimidade, apego, união. É um tipo de conhecimento que muda a gente por dentro. Beleza, agora vamos amarrar todas as pontas. A gente viu esse processo intelectual em 3 etapas, mas a pergunta de US$ 1 milhão é como, exatamente, isso dá origem às nossas emoções? Então, só recapitulando a jornada.
Tudo começa com a centelha de Choque-mã, depois a ideia é desenvolvida e estruturada em Binah, e, finalmente, ela se torna uma conexão pessoal e sentida em Dart. E aqui está a tese central. Esse processo intelectual completo, o Chabad, é a fonte direta das nossas emoções. As faculdades intelectuais são, de fato, as mães, porque são elas que dão à luz os nossos sentimentos. Olha só estes exemplos concretos. Quando o processo Chabad processa uma ideia e conclui que algo é desejável, que algo é bom, o que nasce disso? O sentimento de amor. Se, por outro lado, ele conclui que algo é prejudicial, perigoso, nasce o medo. A emoção é uma consequência direta do que foi processado na mente. Então, o ponto crucial de toda essa análise é este: os sentimentos não surgem do nada. De acordo com este mapa da alma, eles são os descendentes diretos dos nossos pensamentos. Eles nascem de um processo intelectual que acontece antes. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se este mapa antigo está correto e os nossos pensamentos são as sementes das nossas emoções, a pergunta que fica é: que tipo de ideias estamos escolhendo plantar e cultivar na nossa mente? A resposta pode, literalmente, moldar todo o nosso mundo interior.